gosto de pessoas. E eu acho que a questão do TLD é pessoas, é relacionamento. Né? Eu sempre digo, atrás desse negócio que você está fazendo tem uma pessoa. Quase todo mundo sabe o que vocês fazem. 1, 2, 3. Não. Muito bem. Vamos falar um pouco de... Eu vejo tua cabeça fumaçando. Assim. Que é com as informações. É um novo mundo pra mim. Assim, conhecer esse trabalho de vocês é muito interessante mesmo. Eu achei bem legal. Bem bacana. Ela tá vendo agora como é que os agentes de carga tratam diferente quando tu deixa de ser cliente. Eu passei por isso também. O oi é diferente. Quando tu é cliente, é oi, Jonas, tudo bom? Aí tu virou qualquer coisa. Virou um qualquer. E aí, Jonas? Beleza, cara? Tipo, eu falei não tem aquele brilho de container, sabe? Não tem nada pra oferecer, né? nem quero falar contigo. Não precisa mais ser também por obrigação. Eu fazia a carga dela na batata. Eu acho meio engraçado quando tu fica ali, né? Tentando relacionamento, tentando aquela oportunidade e tal. E aí a pessoa que é decisora por algum motivo desligada, ou enfim, aí tá procurando emprego aí. Ô, Felipe, e aí, cara? Pô, tem como me indicar? Vira melhor amigo. Nossa, cara. Então, vambora, então. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Pedro Cedra. Eu sou a Nayara Moraes. E eu sou o Felipe Matos. E vamos conhecer essa profissão dos Trade Lane Development. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Então, voltamos aqui para conhecer as profissões do comércio exterior, para trazer uma das que eu acho que são... Eu acho que das empresas populares do comércio exterior, trade, agente de carga, comissário de despachos, importador e exportador, é uma das mais obscuras. Eu não faz, acho que nem 2 anos que eu fui entender o que o Trade Land Development, que eu vou daqui de agora em diante chamar de TLD, porque esse nome é muito comprido, o que esses caras fazem. E eu tenho certeza que também é a tua dúvida. Então eu trouxe aqui hoje 3 TLDs para contar para nós como é que é a prática desse trabalho, como é que eles entraram nessa vida, qual que é a diferença das outras profissões, por que eles gostam, quais são as dificuldades. Então continua com a gente, mas antes aquele consolado de recado de sempre. Tu já tá aqui com a gente? Lembra, deixa tua curtida, comenta, compartilha com alguém que possa estar interessado, quer conhecer as profissões. Eu sei que a nova geração do comércio exterior, da RI, da logística, gosta muito desses episódios. Manda para alguém, dá essa força pra gente. Se tu gosta do projeto do podcast, vocês empresas, e querem dar uma força para nós, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato pelo podcast ou pelas minhas redes sociais. Vamos trocar uma ideia, porque toda ajuda monetária aqui para nós é bem-vinda, que o nosso custo de manutenção aqui não é baixo, tá? E nós temos já apoiadores aqui conosco, que eu sempre cito no início, porque eles fazem a diferença. Eu tenho aqui a Interfreight, a Get, a Locomex, a Englobo, a Mauá Câmbio, a Nowports, a Ship2Ship e a DAT. E claro, hoje eu tô aqui com meus amigos que vão me ajudar nesse tema. Tô aqui novamente com o meu amigo Felipe Matos, da Next Shipping, a Nayara, da Fast Shipping, e o meu amigo Pedro, agora é amigo, eu acabei de conhecer também. Já tá todo mundo amigo. Né? Da Royal Cargo, porque era pro Arlon tá aqui, né? Vou fazer a denúncia, mas ele teve alguma bucha pra resolver, e aí ele falou, cara, mas eu tenho o Pedro. Então eu falo, vem o Pedro, então, eu confio, né? Eu sei que a galera da Royal Cargo é tudo maluco igual a gente aqui, então vai dar certo, vai dar um papo massa. E se você quiser se conectar com a turma, tanto nossos apoiadores quanto os convidados aqui, a gente vai deixar o LinkedIn e o Instagram do pessoal. Hoje eu tenho 2 pessoas aqui nessa roda que não usam redes sociais, que é o Pedro e o Felipe. O Pedro, tu não tem nem LinkedIn? Eu tenho um LinkedIn e um Instagram. Mas eu acabo tendo Instagram muito por causa da minha esposa. Pressão social. Ela me demanda postar fotos, né? Mas eu prefiro um contato pessoal com as pessoas, então... o contato pessoal é sempre melhor. Sim, LinkedIn tá lá. O LinkedIn também. LinkedIn... Mas o contato pessoal sempre é melhor mesmo. Mas vamos pra pauta. Respondam ao mesmo tempo pra mim. Com sim ou não. Quase todo mundo sabe o que vocês fazem. 1, 2, 3. Não. Muito bem. Por que as pessoas normalmente não sabem? É vocês que não explicam ou porque é complicado mesmo? Eu acho que foge um pouco... Chega perto. Acho que foge um pouco da mesmice, entre aspas, do que acontece dentro do comércio internacional, dentro de um agente de carga. A gente tem visto, pelo menos, uma movimentação bem grande há pouco tempo de agentes de carga iniciando esse departamento, esse setor dentro das empresas, né? Era uma coisa que não era tão focada, né? Eles se preocupavam um pouco mais com os clientes Brasil. Vai ficar mais à vontade. Né? Eles se preocupavam um pouco mais com os clientes Brasil, com cargas que eram decididas aqui, até porque o mercado brasileiro é bastante decidido aqui, tanto importação quanto exportação.
E agora a gente tem visto um aumento desse setor novo, vamos dizer assim, dentro dos agentes de carga. Tá, se fosse... Dá pra traduzir literalmente em português o que vocês fazem? Tipo assim, em poucas palavras? Trade Land Development, então desenvolvedor de negócios de rotas, é isso? É um Exato. trade, Tradução né? exata, Seria- né? Ele é um trader de rotas, assim? Mais ou menos. É. Um cara que acaba ficando um pouco mais focado em mercados específicos Isso aí. muitas vezes. Então tu acaba tendo um cara mais Não é focado só em- rotas, então, tipo, Não, Europa, não. Brasil, coisa assim. Depende, Brasil, depende Europa, de cada Europa, empresa. Brasil, China, Depende da Brasil. estratégia, né, que você quer atingir. então, Às vezes tipo- algumas empresas precisam desenvolver tal mercado, tem um potencial ali, tu coloca um esforço ali. Criar Mas um muita nicho. Muita gente confunde um pouco com o trabalho do pricing. Sim. Né? Pelo menos no meu dia a dia, algumas pessoas perguntam, mas é a mesma coisa que o pricing faz e tal. O preço é o comprador, né? Exato, é o comprador de É, frete. já gravamos um episódio Só sobre. que o TL dele anda junto com o price. Exato. Entendeu? Na mesma linha. Tem que andar junto, tem que se dar bem. Não só se dá bem, mas os dois se conversam. Entendeu? É como se fosse literalmente uma comercial e engrenagem. pricing. Sim. É literalmente uma engrenagem e os dois ali estão juntos. São Que duas se peças que se alimentam de conectam. informações, né? O pricing, ele vem alimentar o TLD do que precisa ser desenvolvido. O TLD, desenvolvi um agente legal para o pricing trabalhar nele, para solicitar as cotações. Então, trabalha muito junto, mas não são a mesma coisa. O TLD, ele desenvolve e estuda aquele mercado para alimentar não só o price, mas comercial, né? E então, por isso que eles andam junto, que aí dali tu decide as estratégias que vão ser tomadas. Não é um cargo que aparece tão cedo num agente de carga, né? Tipo assim, vou abrir um agente de carga. Não. vai ter já um TLD de cara, né? Não. Não. Não, né? Não. Demora um pouquinho mais até esse cara ser necessário. assim. Demora Sim. porque é uma posição que ela não é assim, ela requer investimento, Sim. entendeu? No nível assim, não financeiro, mas sim de tempo, né? O TLD é algo que, né, assim, a gente vai conversando e tudo mais, mas não é algo que vira de um mês pro outro. Eu diria que tempo e dinheiro, no final das contas, porque tu acaba tendo que investir tempo, como o Felipe e a Nai falaram, tu tem que investir em relacionamento com os caras fora do país para que tu receba carga também, e não só para que tu envie, mas também para que ele te cote um bom frete lá fora pro teu pricing. Então, como eles falaram, é bem mesclado, mas não é o passo inicial que a maioria dos agentes de carga acabam tomando. Acho que a maioria acaba seguindo muito pelo mercado de importação, que é muito forte no Brasil, né? Bastante coisa da China. Então, acho que hoje, inicialmente, foco em importação dentro dos agentes de carga. Né? Tá, até para deixar mais claro para nossa audiência, a gente já gravou um episódio sobre pricing, agora não vou lembrar o número, mas vou deixar na legenda da publicação. O pricing, de uma forma resumida, ouça um podcast depois, ele é o comprador dos agentes de carga, ele compra serviços no exterior necessários para fazer toda essa operação. No Brasil também. No Brasil também com o armador. Exato. Tá bom. Armador, companhia aí- aérea. É. Então dá pra... Transportadora. Diário, armazém, tudo. Todos os prestadores Ele vai de trazer tudo serviço. aquilo que, digamos, o Exato. cliente pediu. Né? Isso, Tipo, eu tenho que exato. fazer... Comercial capta. Tô com a minha carga em videira, ela tem que passar em Xanxerê pra pegar os negócios, depois tem que pegar os queijos em Minas, Exato. e depois tem que embarcar em Santos. Olha que lindo. Comercial ou TLD, como o Felipe disse, captam e pricing compra, frete, basicamente. Fretes, Tá. todos os serviços que forem necessários. Nara, como é que é teu dia quando tu começa de manhã ali? Depende, Suas que é o dia que principais eu comecei responsabilidades? Hoje às 3 Um e meia dia da calmo. manhã, falando com o cara do Egito, ou meu dia normal, que eu começo às 9 horas a trabalhar? Vamos dizer assim, então um dia normal. O que é o teu cotidiano? Assim, o meu cotidiano hoje, assim, como eu estou implementando o setor na Fest, até como eu falei pra vocês, Começa ouvindo o Muito. podcast de manhã cedo. muita né? questão de organização, então, assim, eu começo olhando os meus e-mails, tudo que eu passei no dia anterior, o que eu pedi, mandando a apresentação da Fest para os agentes. Hoje nós somos muito focados no WCA, que é uma network, né, uma das principais hoje Sim, tem dos que falar depois agentes. Então, eu começo verificando ali, aí vejo, eu trabalho com panorama de agentes também, então o nosso ideal é alimentar aquele panorama para que o pricing ou qualquer outra pessoa da empresa Alimentar o precise. panorama. O que Isso. é o panorama? Eu tenho um panorama de agentes, que é basicamente, na nossa ideia lá, a gente implementou de ter no mínimo de 3 a 5 agentes desenvolvidos em qualquer país. É o teu grupinho. Exato. Então, por exemplo, você vem com a carga lá de videira, que você quer mandar lá para a Rússia, e a gente vai precisar de um agente que receba essa carga lá, que, enfim, que faça qualquer serviço pra gente lá. Eu Aham. preciso já ter desenvolvido, no mínimo, 3 caras lá que conhecem
onde eu trabalho, que podem receber essa minha carga, que eu já sei o quanto ele vai me cobrar de handling. Ele já me conhece, eu posso endossar minha carga para ele, então fica tranquilo. Então a gente trabalha, eu defino isso como, né, o panorama. Então eu trabalho, tem um menino que trabalha na minha equipe também, então nosso trabalho é alimentar esse panorama de informações. Contato dos agentes, que nicho, se é um agente que tem um nicho específico de carga que ele pode nos atender. O trabalho é esse, telefone, e-mail. Tinha um cara na Rússia que é bom de importação de maçã, videira. Né? Então, exato, então esse cara é bom. Exato, eu tenho ele. Não eu tenho só lá, a rota, mas produtos. Vou olhar lá no panorama na Rússia, eu tenho lá uma observação do lado, esse cara aqui é bom no reefer, esse aqui é bom numa carga dry, esse tem uma expertise no carro, enfim. Entendi. Então a gente trabalha com isso para eu já ter assim, porque hoje em dia você pode entrar lá no WCA, tem um login, uma senha e tem 1.000 agentes em cada lugar. Mas em cada lugar. Hoje eles têm uma rede de mais ou menos uns 12 mil agentes no mundo. Então, é muito grande comparado com outras redes. É a maior, o Tomás. É a maior, o WCA. E não é qualquer um que entra, quero ver. Não. Eles fazem uma análise bem crítica, financeira, de histórico com outros agentes no mundo todo. Não é tão simples. Né? Tu até consegue entrar, mas tu não entra como um WCA, vamos colocar assim. Eles têm umas mini redes dentro da rede. Período de experiência. Então, Lognet, mais ou menos isso. Né? Lognet é um braço, que a gente é um bracinho lá do WCA. Tá. Então, e tem uma proteção de financeira ali dentro da rede. Então, a gente procura trabalhar para dar uma segurança maior para o cliente também com esses agentes que fazem parte de alguma network que você tem, de alguma forma, uma proteção. Porque se der um problema, de quem que eu vou cobrar? Entendi. Um agente lá na África, sei lá, que eu... Sim. Não tem com quem falar, não tem... Poxa, o WCA... Engraçado é que tá falando de África e nós estamos passando por isso, assim. A gente está desenvolvendo bastante questão de África por causa de alguns clientes do Brasil. Então, hoje a gente faz parte de 3 redes, né? E dentre elas, hoje o nosso foco para a África, de uma maneira geral, é WCA, pelo fato da proteção. Eles protegem até $100.000 por embarque, então se eu tenho algum problema, a gente abre um claim e a gente consegue reaver nosso dinheiro em até $100.000. Eles têm tipo uma seguradora para vocês. E é bem difícil, tá, Jonas? O agente de carga que ele é filiado ao WCA, ele é difícil evoluir para o momento de não pagar. Acontece. É bem mais raro. Mas é bem mais difícil, justamente porque há uma peneira, né, da network para poder justamente filtrar ali os agentes e caso bons. Tu não faça, tu é suspenso ou cortado, independente se tu tá na rede há 10 anos ou um mês. Vem lá, eles te colocam numa blacklist, vai um e-mail para todo mundo que tá na rede, com teu nome, então... As fofoca bomba nesse E aí tu perde muito negócio. O que aconteceu? No e-mail diário que vem no WCA, só fica lá olhando, né, se alguém entrou novo na blacklist. Caramba! Acontece, mas assim, bem mais difícil. Então, tá trabalhando, legal, respondendo e-mail, conversando, tudo mais. Deu uma bucha. O que é uma bucha comum na área de vocês? Depende do que é uma bucha operacional, financeira, comercial. Mais comum. Não aquela buchinha que 5 minutos um zap resolve. Aquela assim, tem de tudo. De novo. Porque assim, como eles geram negócios pra nós também, eles não são só um parceiro, às vezes tem problemas do nosso lado, mas também do lado deles. Já sei, um prepaid. Uma importação prepaid. Um collect, por exemplo, né, daqui pra lá, né, que eles compram muito importação pra lá, fazendo negociado aqui dentro do Brasil. Então, pode ter problema em ambos lados, tanto no Brasil quanto fora do país, né? Mas a gente tem diversos tipos. Por exemplo, eu tenho um que eu tô há uns 6 ou 8 meses esperando o cara me pagar $120. Então, é um montante muito pequeno, entende? Mas o cara simplesmente desaparece do mapa e internamente eu tenho que justificar o porquê que a gente ainda não conseguiu. Escolheu trabalhar com aquele Exato. cara, né? Que aí também que tá, o TLD, se ele escolhe trabalhar com o cara, eu escolhi trabalhar com o Jonas na minha carga lá de videira. Aí se der ruim pra você ver, não, mas foi o TLD que escolheu trabalhar com esse agente aí. Tem essa também. Então você tem que fazer uma análise de risco dessa turma. Sim. Então, não é qualquer um que vai chegar, entendeu? E tem um bom frete aqui, não. Não é fácil ganhar 30 mil por mês, né, gente? Entendi. Tem que trabalhar um pouquinho também, né? 30 mil de ticket. Isso.
Tá bom, hein? Fora as viagens. O né? handling, então, o handling... Fora as viagens, todo mundo acha. Poxa, vai viajar o mundo trabalhando no Comex pra viajar, né? Eu vou entrar nessa ainda, né? Tipo, A responsabilidade é grande, assim, porque tu não envolve somente a empresa em si, a Next, né? Tu envolve também muito da reputação, né? E às vezes até o cliente final. aham. Sim. Né? Então, se tu não tem um bom agente, né, que foi desenvolvido, que foi, né, trabalhado, pode acabar até perdendo o cliente por um serviço mal prestado. A gente trabalha com contratos também, né? Então a isso que eu gente ia entrar, acaba então. fazendo toda a parceria que tu faz, principalmente de importação, tu tem requisitos pro Brasil, de acordo com a legislação brasileira. Mas de uma maneira geral, para a gente se proteger e para que a gente consiga proteger também os nossos clientes, a gente também trabalha com contratos. Né? Então a gente faz contratos internacionais e acaba entrando dentro do nosso escopo também fazer análise desses contratos. Então, se eu faço uma análise mal feita de um contrato, a responsabilidade é minha e a empresa acaba pagando por isso. Né? Então não tem só o jurídico analisando, vocês também têm que porque, assim, analisar. É maçante isso, é né? normal, né? Pra todo mundo. E-mail de chinês, entra de manhã cedo no e-mail, assim, é pipoca e-mail de chinês de tudo quanto é lado. São os melhores e tem os melhores fretes. Sempre. LinkedIn. Indianos também. Tudo. LinkedIn, qual que é? A CNS, né? Ai, cara. Meu Deus do céu. Não, eu acho que descobri eles recentemente. devem ter umas 200 pessoas lá na China só pra mandar e-mail. Se o cara conseguir fechar um agente, fechar um contrato, sei lá. Não, e todos são manager. Já notou? todos São são todos manager. Não sei o que é manager. Né? Se tu fizer Não uma tem um passagem no CRM, LinkedIn né? escrevendo Freight Não Forwarder, tem. hashtag Freight Forwarder, fodeu. Eu Vai. já falei para um deles, falei, eu acabei de falar com 3 pessoas da tua empresa. Ele falou, mas eu não sabia? Como tu não Não sabia? tem CRM, amigo. Não coloca em nenhum tem lugar. CRM. Deve ser uma franquia, alguma coisa lá que os caras compram, né? Não é possível, velho. Meu Deus. talvez. Eu acho que deve ser assim mesmo. Eles devem ter várias pessoas que trabalham para eles, fazendo essa prospecção. E se acho que daí eles desenvolvem, consegui desenvolver um business, consegui fechar um agente, talvez eles recebam Sabe o que eu fiz? Que aí eles param de falar comigo na hora. Eu falo assim, ai, que bom que tu veio falar comigo, eu tô desempregado. Eles param de falar comigo na hora. Aí funciona. Me dá emprego, me dá emprego. Eu começo a Quero encher o trabalhar saco. na China, Give me a né? job, give me a job. Para, na hora. Isso funciona. Mas assim, um tipo de bucha também, Jonas, por exemplo, ó, às vezes a gente lá fora, ele, né, às vezes não tem entendimento, né, na maioria das vezes daqui no mercado do Brasil, e aí manda uma carga pra cá, pra Navegantes, Itapoá, e, mas tu tem que entregar lá no Nordeste, Eita, nós. Sim. entendeu? Eu tive uma E dessa a carga já uma tá no vez. mar, entendeu? Mas não tem Uma dessa ideia bem do que aí o cara tamanho mandou pra que Buenos é o Aires, Brasil, que era né? Brasil, Buenos Aires. Eu, porra, velho. Porque quando você vai falar, por exemplo, de Europa, vários países da Europa cabem dentro do Brasil. E Sim. eles não têm essa percepção de como o nosso país é grande, como sair daqui do sul, chegar lá no norte e Nenhuma. nordeste, você leva dias, né? Receber Rio Grande pra tu embarcar, pra tu enviar lá pra Manaus, né? Sim. Zona Franca. É. Muito Aham. bom. Ou às vezes manda uma mercadoria, chegou em Viracopos, agora tem que mover, e aí às vezes o importador nem sabe, né, que chegou a carga. Aí tu tem que buscar o importador e tal, mas assim, às vezes eles têm um entendimento de que, na Europa funciona assim, Lá eu posso também. mandar carga lá, vai chegar, vai ser entregue. Chega a acontecer de um agente de carga que vocês nunca ouviram falar, mandar carga pra vocês, assim? Aconteceu comigo essa semana. Puta merda, sério? Acontece. Sim. Aconteceu comigo essa Tipo, semana. nomeia vocês como agente de carga responsável no Brasil Isso, e... O exportador Toma aí. entrou em contato e falou exportação, né? Entrou em contato com o time de Expo e pro time de Exponai. Né? Chegou essa carga que abre o processo e tal, assim, gente, mas quem é o agente que tá dando essa carga? Uma carga pra Rússia ainda. era uma exportação pra Rússia. Pra Rússia. Aí eu falei, mas quem Nossa. é o agente que tá dando essa carga? Aí eles falaram, não sei. Aí a gente foi conversando com o cara, trocando ideia, daí cheguei no agente, eu disse, meu Deus, tomara Deus que ele seja no mínimo WCA, né? Aí ele era WCA, entrei em contato com ela disse, não, a gente achou vocês aqui no WCA e mandou uma carga e a gente embarcou agora uma carga de exportação pra Rússia. Caiu no nosso colo, Tá, assim. mas tipo assim, dentro do WC tem alguma coisa que o cara olha assim e gostou mais de ti? né? Tipo, tem alguma coisa? Tem vários critérios, assim, né? Às vezes ele olha lá, não Tempo sei, de casa. tempo de casa, É. né? Certificações, se o cara tá. é especializado em farma, químico, no quê, né? Carga projeto, então tem todas essas diferenciações Ele tem lá todos dentro. os dados lá, eu entro lá, eu procuro pelo país e vai aparecer todos os agentes que são filiados. Ah, tá. Então E fazia aí- sentido eu ter escolhido vocês, mas foi surpresa. mas assim, não sei o porquê eu não consegui saber. Eles, eu encontrei vocês no WCA e mandei a carga pra vocês.
Eu Tem um achei botão, ótimo, tem um né? botão Eu achei aleatório lá dentro? Tipo assim, escolha pra mim. Não. Não. Ia facilitar. Zoeira, tá, gente? Ia facilitar. Poxa, ia facilitar. Tem lugar que tu olha lá assim, meu Deus, eu vou correr pra onde agora, né? O que despertou o interesse de vocês de trabalhar nessa área? Quando vocês entraram no gerenciamento de carga, já foi pra TLD de cara ou... Eu não. Eu não. Vocês eram felizes antes? Eu tenho uma. Eu sempre fui feliz no comércio exterior, assim. Quer mandar um recado pro Arlon? Claro, tô muito feliz. Tô muito feliz. Mas eu tenho uma trajetória um pouco diferente dentro do comércio exterior. Eu comecei dentro de um armador. Então, eu não tenho uma trajetória comum onde que a maioria das pessoas começam ou dentro de um despachante ou dentro de um agente de carga. Eu fiz meio que o inverso. Então, eu comecei já numa parte um pouco comercial, de assistência ali a vendedores dentro dos armadores. E à medida que eu fui conhecendo, eu fui entendendo o que eu achava que eu gostaria de fazer, né? Porque, no final das contas, eu acho que é tudo um achismo, né? A gente nunca sabe se a gente vai gostar até a gente tentar. Ah, sim. Né? E no TLD eu fui conhecer mesmo dentro do DC, quando eu trabalhei lá como pricing. E a gente tinha um foco bem grande, principalmente em Estados Unidos, junto com o Werner. Então eu trabalhei bem próximo com o Werner dentro da DC, nessa questão de negociação de cargas para os Estados Unidos e América Central. Então, vendo o ambiente, vendo tudo que a gente tinha de possibilidades para fazer, isso acabou me interessando. Legal. Eu comecei como inside, né? Diferente do que a galera pensa, eu tô há pouco tempo no Comex, eu vou fazer 6 anos, daqui 2 meses só no Comex. Comecei como inside e assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu queria saber como tudo acontecia. Então eu fui entender como é que funcionava a operação, como é que funcionava o financeiro, como é que funcionava o pricing, e aí eu fui fazendo. Tu gosta de se incomodar, então? Gosto. Entendi. Eu gosto de achar um cômodo, assim. E aí eu fui também, meio nessa, eu fui tentando achar, descobrindo o que eu gostava, gostei da área, não venho dessa área, trabalhei muito tempo em área financeira, então era um mundo totalmente diferente pra mim. E aí... Qual que é pior? Não sei. Não, mas eu sou mais feliz no Comex. É. Eu acho assim, é muito mais dinâmico. E eu gosto... Mas a financeira de banco mesmo? Ou... Não, de empresa. Eu trabalhei já numa empresa farmacêutica, numa área Ah, financeira, num cursinho para vestibular em área financeira. Entendi. Então, e assim, eu gosto de pessoas. E eu acho que a questão do TLD é pessoas, é relacionamento. Né? Eu sempre digo, atrás desse negócio que você está fazendo tem uma pessoa. E eu sempre gosto muito de conhecer pessoa, de conhecer cultura. E como eu fui entendendo do processo, como as coisas funcionavam, eu fui vendo que tinha esse lado, que muito além de atender o cliente aqui no Brasil, eu poderia atender o agente de carga lá fora. E que, como a gente comentou no começo aqui, o agente lá fora ele não é um concorrente, ele é um facilitador do nosso trabalho. E eu fui entendendo e até que, assim, não, gostei disso, quero me dedicar aqui. E comecei a me incomodar agora desse outro lado, mas é muito legal. O Felipe, quando te conheci, tu era vendedor, né? Vendas, Dentro do agente de carga, sempre como vendas externas, né? E aí, nesse ano, né, em janeiro, integrei ao time de TLD na Next. Uhum. Muito por conta tanto do desafio e, assim, fazer algo, além de fazer algo diferente, né? Ter um relacionamento com culturas, né? Fazia isso já direto no armador, falando com os parceiros lá fora, os escritórios. E dentro do TLD tu tem essa abertura para tu, né, apresentar o Brasil pro mercado externo, entendeu? Então, eu gosto bem dessa, né, de apresentar o Brasil, né? Enfim, eu acho isso muito desafiador. Até aproveitando que vocês mencionaram armador, vamos falar dos agentes de carga assim globais. Eles têm um TLD? Eles têm normalmente um TLD porque normalmente tá falando com a mesma empresa. Tem essa... Geralmente eles, talvez nem sempre com essa nomenclatura, né? Eu vejo bastante em alguns outros países como gerente de network, por exemplo, gerente de relacionamento internacional, não na nomenclatura do TLD em si. Aham. Mas acaba fazendo o mesmo papel, assim. Isso. Gerente de escritório, assim, sabe? Mais voltado para esse lado. Aí, lógico, né? Nem todos os países, né? Mesmo sendo um global, muitas das vezes nem todos os países ele vai ter a presença. Né? Então eles também precisam ter os alguns parceiros.
Eu pergunto porque eu entendi bem que assim, o trabalho de vocês é estreitar essa parceria, que aí eu vejo que está sendo usado o nome correto da palavra, porque os dois lados vão ganhar dinheiro com isso, Sim. né? E vocês têm que fazer dar certo, que é uma coisa que eu conversei já com muita gente desses agentes de carga globais, independendo do nome, e muitos falaram uma coisa pra mim, que é assim, fazer os agentes de carga de um país dar certo com o outro é muito mais complicado quando é um agente de carga global do que quando são empresas diferentes. Sim. Todos falaram Sim. pra mim, essa é a parte complicada, porque vira uma competição dos Claro. globais, e quando são empresas diferentes, os dois são interessados em fazer dar certo. Acaba que o global, ele tem, vamos colocar assim, na sua mão, uma força muito grande dentro do mercado em termos de negociação de volume, né? Então, com isso, ele também tem processos mais burocráticos Sim. do que agentes pequenos, menores, né? Então, às vezes, a ideia simplesmente não bate entre empresas, porque os globais tentam de uma forma que é o que para eles é correto dentro do que eles estabeleceram como procedimentos, e nem sempre um outro agente dentro de um outro país vai aceitar aquelas condições, né? Não é porque ele está entrando em contato contigo que tu também é obrigado a trabalhar com ele, né? Se tu achar que não faz sentido para ti, tu também pode Sim. rejeitar, né? É uma coisa que o pessoal comenta comigo, tá? Não tô dizendo aqui que a gente de carga global nenhum presta e tal, é só um detalhe que é complicado pra eles trabalharem. Sim. Uma coisa assim do cotidiano que eles me contaram e é interessante a gente trazer aqui porque eles sofrem bem mais quando tu... São no filosofias caso, diferentes, né? quando chegava assim, que digamos, uma operação mais diferente do normal, pros caras conseguir, digamos, montar um preço bom e montar uma estratégia, eles tinham uma dificuldade, eles demoravam mais, às vezes, pra mandar uma cotação. Porque eu acho que o pequeno, quando você pega um outro agente um pouco menor, não necessariamente só um pequeno, mas assim, se ajudam. É uma ajuda muito mais fácil, né? Porque são os dois ali querendo gerar aquele negócio. Às vezes você vai pegar um pequeno com um global, o cara vai, meu trabalho não vai fazer tanta importância, ele já tá lá no topo, ele já tá lá em cima, né? Então, talvez não tenha essa cooperação tão grande assim. Perfeito. É isso. Conta aí umas boas histórias. O pessoal que adora ouvir história, tipo, coisa engraçada e tal. Acho que a gente pode entrar agora numa Mas coisa que eu nível já de reparei. Hã? Que nível de história tu quer? Eu tenho uma boa. Pra dar risada, pra virar Tá, eu corte. tenho uma boa, então, Então, que por eu favor, já... tu começa. Eu já divulguei aí dentro da Royal, todo mundo já viu isso, que é... Eu comecei a fazer um negócio com o pessoal do Paquistão, um país tranquilo, né, de se negociar. Nossa, E a gente fazendo a parte contratual, né, tentando tomar todas as precauções de acordo com a legislação brasileira para proteger a Royal Cargo. A gente enviou contratos, foi, voltou. Chegou num momento que a gente concordou com o contrato e ele me mandou uma mensagem às 5 horas da manhã. E eu estava tentando ir para academia com a minha esposa, né? Tentando entrar na vida fit, nem sempre é fácil. Mas No WhatsApp mesmo? ele mandou no WhatsApp um áudio falando, te mandei o contrato assinado, assim, assado. E aí eu falei, tá, beleza, chegando em casa, tô na academia, chegando em casa eu dou uma olhada. Aí ele falou, você tem six-pack? Não! Sim. E aí eles... Do nada? Do nada. Aleatório, 5 horas da manhã, eu indo malhar com a minha esposa. E aí eu comecei a rir, falei, não, eu sou gordinho, não tenho six-pack e tal. Ele, eu tenho músculos definidos, vou te mostrar. E ele E me mostrou. mandou um vídeo de toalha dando zoom na barriga dele. Caramba! Sim, acho que essa foi a história mais engraçada que aconteceu comigo enquanto eu estou dentro do TLD. Tá, alguém supera essa, não? Difícil. Não, essa aí, desculpa. Essa é boa. Eu tenho vídeo ainda, tá? Não quero ver. Não, obrigada. A gente tá também- Eu tenho uma curiosa, né? Não chega a ser tanto quanto a do... Já dessa por último. a do- Não tenho tanto quanto a do Pedro, mas foi que um parceiro nosso também do Paquistão, né? Por incrível que pareça, Tá, né? já tá sabendo, não vou desenvolver negócio com o Paquistão. Ele aplicou no visto, né, pra vir pro Brasil. E aí chegou lá na embaixada, né, depois de um tempo, foi negado. E aí, só que pra ele aplicar pro visto, a gente, né, ele precisa de uma carta convite e tal, né. Aham. E aí, Felipe, poxa, me ligou, né? Pô, fui negado e tal, liga na embaixada aí pra me aprovarem. Tá fácil. E aí eu falei, cara, não é assim que funciona. Se foi negado,
Né? Não tem essa possibilidade, né, cara? Então, o visto foi negado. Mas foi negar por quê? Soube? É que assim, quando Eles eles não vêm, falam, né? Quando eles vêm, eu já olhei por causa desse cara do Paquistão, ele queria vir pra cá pro Brasil, né? E eu falava pra Royal, eu falava assim, velho, beleza. Antes ou depois do six-pack? Depois do six-pack. Aí eu Ok. falei, Opa. Ele tava velho, realmente dedicado, hein? só não me manda pro Paquistão. Mas... eu falava pra eles, mas eu fui olhar isso que ele não parava de falar no meu WhatsApp, e aí... Quando um paquistanês vai tentar aplicar um visto pro Brasil, tu acaba se responsabilizando por muita coisa do que ele vai fazer aqui dentro do país. Ah, é? Então Sim. ele é meio que teu convidado, mas se ele fizer alguma coisa errada, tu talvez que possa paga, ser é. responsabilizado também. Então não Nossa. é tão simples assim. Nossa. É. Eu E tinha aí tu uma não história- desenrolou pra ele? Não desenrolei. Não, desenrolou. Porra, faltou vestir a camisa, hein, do Paquistão. Eu fui pro WCA em Singapura, né, esse ano, como eu tava contando pra vocês, e vamos jantar, né? Então, fomos convidados por um agente chinês a um jantar em Singapura. Chegamos lá, o pessoal, todo mundo muito animado, 2 mesas cheias de chinês. Aí tinha Reino Unido, mexicano, brasileiro, uma farra. E aí lá o pessoal come muito, é muito famoso o King Crab. Então eles são muito. Rei caranguejo? Esse é um caranguejo gigante, Gigante. come assim num prato apimentado e tal, e assim, eles são muito de servir muito bem o pessoal, né, o chinês, o asiático em si. Aham. Trouxeram muita comida e nós na mesa, o que é isso, o que é aquilo, não sabia direito. Chegou o bendito do King Crab, eles servem tem um babador que vem, você põe o babador assim, põe luva, tá, as ferramentas pra gente comer, e eu, assim, não faço ideia como é que eu vou mexer nisso aqui, né, e o chinesinho do meu lado, não, vou te ajudar, fica tranquila, né. Aí tô aqui, paradinha, ele foi quebrar e aquele molho todo jorrou assim em mim, tá, todo, assim, um molho Ele vermelho. mexendo do teu lado, jorrou tudo em você. Porque ele foi abrir a patinha do caranguejo ali e espirrou tudo em mim. E eu tava sentado lá dele, Ah, meu espirrou Deus. todo aquele molho em mim. E foi engraçado porque, assim, lógico, eu me assustei na hora, né? Eu dei um pulo, assim, e ele foi no automático pra me limpar. Ah, não. Só que no momento que ele foi pra me limpar, o chefe dele veio junto e olhou pra ele, eu acho assim, no sentido, tipo, ele tava colocando a mão em mim, e ele não poderia estar colocando a mão em mim, eu sou uma mulher, né, e ele tava colocando em mim. Aí o chinês ficou que não sabia por que ele fazia. Aí eu comecei a rir, né, o que eu vou fazer? Eu falei assim, não tem problema, né, aí veio a mulher da cozinha com pano molhado e tal, trouxe, me limpou, meus 2 colegas do lado se matando de rir, Claro. né, da minha cara, óbvio. Obviamente. Né? Aí eu saí lá fedendo a molho de King Crab no meio de Singapura. Mas tudo bem. Roupa clara? Sorte que eu tava de roupa escura. Ah, Geralmente eu tô pouco vestida menos de mal. preto, é que a galera até fala eu tô do preto, então eu tava com vestido escuro. Mas assim, foi engraçado pela reação dele, sabe? E era daquele bom esse King susto, Crab aí? É gostoso. É bom. É, É saboroso. gostoso. É bem gostoso. Dá um trabalho, mas é gostoso. Mas. É uma profissão que eu vejo que viaja bastante, certo? Não diria bastante. Acho que mais para conferências, né, das redes que tu acaba fazendo parte. Então, por exemplo, se faz parte de 2, 3 redes de agentes, tu viaja geralmente ali 2, 3 vezes por ano, né? Mas tu não viaja no nível que um já tava comercial... viajando muito mais gente do comércio exterior, cara. Sim, mas tu não viaja tanto no nível, por exemplo, tu não tem aquela rotina de pegar teu carro e viajar, sair daqui de Santa Catarina e no interior do Paraná, por exemplo. Né? É uma Corrigindo, coisa então, mais... viajar pra fora do Brasil, eu quero dizer. Essa é a minha, isso que eu quis dizer. Eu acho que entre 2, 3 vezes por ano ali, geralmente a galera vai mais participar das conferências. Agora, depois da pandemia, a gente vê que tá tendo bastante conferência, a galera tá indo, todo mundo indo. Faz né? diferença, Todo né? Então, mas assim, é também... só pras conferências ou Não, vão não, também assim visitar diretamente? Não, dá pra assim, É isso que eu ia falar também, às vezes mercados específicos, né? que às tem vezes tu mescla. Isso. Mas vai todo mundo ou só o TLD gerente? Como é que Não, vai funcionar? geralmente vai as pessoas que estão responsáveis pelo setor, ou os diretores juntos, né? Mas Então, a galera do pricing também, no nosso caso lá, a gente leva o pricing, o procurement junto, que é bacana pra conhecer. Sim. Eu já tive situações de eu estar de férias viajando na Europa e aí eu visitar os agentes, porque eu queria manter o relacionamento, então é bacana também. E hoje também é Aham. muito comum tu fazer as reuniões virtuais também, Sim. né? Sim, Então aí é diário, né? Então, pessoal, se vocês quiserem viajar trabalhando no comércio, como muito dos jovens acham que é fácil, TLD é um caminho bom. Né? Mas a responsabilidade é grande também. A bucha é grande também, né?
É verdade. Tu tá lá sendo a cara da tua empresa pros agentes que estão lá fora, né? Sim. E do Brasil também, né, cara? É. Porque tu tem que vender o Isso é Brasil. verdade. Tem credibilidade, né? Primeiro vender, obviamente, a empresa, mas vender também o Brasil. País, né? Isso eu até consigo opinar um pouco, porque eu trabalhei em multinacional, e aí, cara, todas as multinacionais que eu trabalhei, uma das primeiras palavras que eles aprendiam a falar era jeitinho. Cara, a gente tem uma fama lá fora desse negócio, e aí a gente quer fazer a coisa certa aqui. Aí eles olhavam assim, jeitinho, dá jeitinho. Não dá pra dar jeitinho. Eu tive Tipo, uma história carga deu assim. canal vermelho, dá jeitinho. Não dá pra dar jeitinho. Não dá. Eu tive uma história com um chinês assim, um cliente nosso. Eu carrego um volume dele pra Kingdom. E aí ele teve um problema com o mapa aqui no Brasil há pouco tempo. Madeira. Madeira. E Um aí abraço, ele um olhou- abraço, Exportação- Renata. exportação pra Kingdom. Kingdom é madeira, é. E aí ele olhou pra mim e falou: pagar fiscal. Ai, Deus. Aí falei, não pagar fiscal. Porque eles acham que é assim, né? Que tu Pagando, resolve pagando qualquer as problema. coisas se resolvem. Então, É que é um problema chinês, né? Pequenas corrupções lá é muito forte, né? Sim. Muito. Lá é complicado. Muito. Aí eu falei, não, porque assim, com ele não fala inglês e ele fala mais ou menos português. Então eu falo mais ou menos como uma criança com ele. Então, falei pra ele, não pagar fiscal, porque problema, prisão. Não, mas China também pagar fiscal. Não, mas Brasil não pagar fiscal. Assim, tem que falar assim, né? Tem quase desenhar, né? Às vezes tem quase desenhar. Tá, e como é que fica a cabeça de vocês que tem que ficar falando com agência de carga do Brasil inteiro, o fuso horário? Porque, cara, provavelmente eles vão responder vocês fora de horário e eu sei que tem certas respostas que não podem esperar o dia seguinte, né? Foi o que eu falei, minha rotina de manhã, tá ali meu despertador, 3:30 da manhã, eu precisei colocar, porque eu precisava pegar o Egito na primeira hora de trabalho. Eu tive que fazer. Quantas horas por dia vocês dormem? Eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu acabo dormindo pouco, porque se eu durmo muito mais de 6 horas por dia, no outro dia eu me sinto muito cansado. Então, Esse é velhice. Quantos anos você tem? 29. É. Mas, Começa a doer o corpo. não, mas eu né? gosto de dormir, por exemplo, final de semana. Mas durante a semana eu geralmente vou dormir tarde. Eu durmo entre 2 e 3 da manhã. E acordo, como eu acabo ficando bastante home office, eu acordo ali 10 para as 8, 15 para as 8. Então eu durmo entre 4 e 6 horas por dia. Nossa, meu Deus. Tu dorme, né? Era o, Eu durmo. ou é Nossa, opcional? Eu amo dormir. Eu durmo. É uma coisa que antes a minha rotina também era um pouco assim. Eu dormia muito tarde, eu ficava muito pra falar com China. Então eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava, só que Fica mais pertinho. eu preciso. Pode puxar pra ti, tá? Eu preciso dormir, mas senão eu fico muito mal-humorada. Uhum. Então, eu coloco assim, nesses casos em específico, sabe? Que eu preciso realmente pontual, resolver alguma coisa, mas eu comecei a me policiar um pouquinho mais para, sabe, um determinado horário. Meia-noite, 1 hora no máximo, senão no outro dia não fico legal. Mas assim, vocês são muito interrompidos à noite, madrugada, com problema pra resolver ou não? Eu não. Não é do... Eu Eu já não. fui muito mais. Eu já fui mais, assim, uma época que eu tomava muito mais a responsabilidade para mim, e hoje eu já consegui... na festa agora, né, que eu tô trabalhando, já consegui, a galera da operação me aciona realmente só quando tem necessidade, o pessoal já consegue virar, então a galera lá fora também já começa a entender um pouco do horário que a gente trabalha. Então... Eu acho que isso que tu falou é importante, porque a gente na parte operacional, tu acaba sendo muito mais acionado do que eu acho que nós que estamos mais numa frente comercial. É claro, acionam. Às vezes eu tô acordado 2, 3 da manhã, eu respondo o WhatsApp, eu ligo meu computador, vou fazer alguma coisa que alguém tá me pedindo e que eu preciso fazer naquele momento. Mas de uma maneira geral, eu não tenho esse problema, assim. Eu respondo no dia seguinte, eles me chamam. eu no dia durmo- seguinte. Tipo, dá pra esperar até amanhã do dia seguinte. O que dá pra esperar dá. Eu tenho uma mania, assim, que eu, antes de dormir, a última coisa que eu faço é olhar os e-mails, é a primeira que eu faço quando eu acordo. Então, eu olhei no e-mail ali, tem algo que eu posso resolver em 5 minutos, que eu já sei a resposta, por que eu vou esperar até amanhã de manhã? Porque às vezes a gente já perdeu o fuso, já perdeu mais um dia. Né? Então, eu sou nessa, qual que é a minha prioridade? Isso aqui é urgente? Não é? Preciso dar uma atenção. E aí eu dou essa atenção quando necessário, sabe? Eu durmo bem, assim, durmo 7, 8 horas, porque eu também me policio muito para que eu também não deixe o outro lado, de certa forma, desamparado, Aham. né? Então, 2 respostas e tudo mais, mas é muito também daquela questão do relacionamento, então às vezes, o cara te ama, mas não é nem falar de business. Às vezes Sim. o cara fala da vida dele, tô jantando aqui, tô tomando café da manhã, olha isso aqui. Acho que ele gera bastante amizade. É, né? Gera, A história de Olha vocês, meu né? filho, olha... É isso aí.
entendeu? Olha minha barriga. Também Então, faz parte. durmo bem, mas assim, eventualmente, cara, às vezes a gente precisa também mesclar eu lido, por exemplo, com muito do Vietnã, né? Então, às vezes eu preciso, 5 horas da manhã, por causa do horário lá, para também, né, não sacrificar muito e, 5 horas, não vou sofrer, ok, né? entendeu? Não é todo dia. Então, faço uma reunião esse horário e tal. Então, e por exemplo, eu também lido com parte da América Latina, então 2, 3 horas atrás, então às vezes preciso, né? Até agora eu tava no celular ali antes de vir pra cá, tava resolvendo coisas da Guatemala, então eles estão um tempo atrás. Então, assim, Dá tempo de pegar o dia, às vezes é pegar o embarque, um Isso aí. container, né? Tem que Então ser faz a flexível. diferença. Reunião às Tem que 11 ser- da noite com a China é comum. Nossa, já saí na época que eu gostava mais de sair de casa, tá? Eu gostava de ir no PG, tava no PG na quinta-feira, o Xanis ligava. Peraí, que tô voltando pra casa. Tem que... Mas eu não lido com Assim, China, então... mas assim, vocês são acionados quando o negócio tá feio, né? Não é pra qualquer Não. coisa. Não. Não necessariamente, assim, como eu até falei quando eu cheguei aqui, o agente lá fora muitas vezes nos conhece e a referência que ele tem na empresa somos nós. Então, dá algum problema na operação, às vezes ele sabe que você não está fazendo a operação, mas você é referência na empresa. Então, ele vai te acionar, ele vai dizer, Nayara, dá uma atenção lá para a galera, vê se consegue resolver isso aqui, né? A gente não é acionado só quando dá uma bucha muito grande. Às vezes são poucas coisas mas ele sabe que é você que está ali. Ele te conhece, ele sabe a tua cara, sabe? Ele saiu E aí, contigo, ele jantou exato. contigo, ele te conheceu como pessoa, né? Acho que é a forma com que tu se conecta e como que tu faz a pessoa lembrar de ti. E aí ela vai te olhar e vai falar, tá, eu sei que eu posso pegar meu telefone e ligar pro Pedro que ele vai me atender e que ele vai resolver meu problema. Vamos falar um pouco de... Eu vejo tua cabeça fumaçando, assim. É Com as informações. É um novo mundo pra mim, assim, conhecer esse trabalho de vocês é muito interessante mesmo, porque, cara, você sabe, eu me criei na importação, cara. Eu era o operacional ali, trabalhando na indústria e tal, meu contato era com um exportador, que de vez em quando tinha oportunidade de conhecer, porque vinham até nós, né? Eu queria perguntar, uma coisa que já ficou óbvia pra mim é assim, não tem como estar no trabalho de vocês sem saber inglês, né? Não tem como, né? Não dá pra viver de Google Tradutor com essa turma. Não. Não dá porque às vezes, durante o dia, do nada, ligam, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, ligou uma empresa prospectando, né? Um parceiro dos Estados Unidos. Então, liga aleatório. Você também precisa ligar para prospectar. Então, não tem como, né? Que mais de uma qualidade conferência? Como é que você vai para uma conferência Aham. se você não consegue se comunicar com as pessoas? Só que do outro lado também tem muita gente que não fala inglês muito bem. Sim. Agora, em Singapura, mas eu vi assim, chegar e falar, e os japoneses, já tive reunião que não falavam muito bem inglês, então dificulta bastante, sabe? Hoje eu vejo como inglês e espanhol. Eu no começo, eu sempre fiz inglês, pra mim o inglês não era muito um problema. Eu não tinha prática no espanhol, então em 2022, se eu não me engano, eu estava na Intermodal e eu tive muitas reuniões em espanhol. E eu falei, gente, eu preciso melhorar meu espanhol, porque meu espanhol não é bom. Então, saindo da Intermodal de 22, eu falei, tá, contratei um professor de espanhol, fiz aulas particulares, porque principalmente a América Latina, a galera não fala inglês muito bem, eles preferem falar espanhol. Então, se tu já fala o espanhol, tu já tem um diferencial de grande parte dos teus concorrentes, porque tu tá falando a mesma língua Mas o que idioma, eles. né, facilita. E o espanhol é Porque mais difícil que o inglês, na minha opinião. Pra mim, Eu achei. A barreira do idioma eu acho que é muito complicada e até na própria operação. Às vezes Isso tem mesmo. algumas pessoas que não falam inglês na operação e aí o agente manda e vai traduzir no Google Tradutor, não sai exatamente o que você queria comunicar. Então, assim, o inglês... Eu realmente hoje também estava falando sobre o espanhol, tá? Eu fui numa feira em São Paulo semana passada, na APAS, e aí tinham várias empresas exportadores, importadores, e muita gente falando em espanhol. E eu falei, vou arriscar meu portunhol aqui, né? Vamos ver como é que vai dar. E eu vou ter não, gente, eu acho que eu também sempre me dediquei a aprender inglês, sempre foi algo que eu gostei, mas o espanhol eu vejo que também está sendo bem importante. Depois de 2022 mesmo, todas as reuniões que eu tinha com alguém de América Latina, todas em espanhol, independente se eu estava falando certo ou não. Eu sempre comecei assim, eu tô fazendo aulas, então eu vou falar algo que tá errado. Então, se tu não entender, me diz
que eu vou tentar me ajustar. Então, isso eles apreciam bastante. O esforço, né? De tu se esforçar por estar... Pra se comunicar com eles no idioma deles. Mas eu acho que isso é importante porque, assim, você precisa se comunicar. Isso. Eu li esses dias assim, que quem gosta de um inglês perfeito é o brasileiro, porque o brasileiro quer que falar tudo certinho, na vírgula, na conjugação verbal e tudo mais. E não, você precisa conseguir se comunicar. Então, esses dias eu também estava lá em São Paulo, na mesa, eu tinha pessoal que falava espanhol, pessoal que falava inglês, aí um entendia só inglês, eu começava a falar e eu falava inglês, daqui a pouco eu já colocava um espanhol no meio do caminho. Assim, isso é algo que acaba acontecendo comigo, assim, também. Às vezes eu começo aí, trocas também, assim, qual que é o principal? Você precisa se comunicar. Isso. E se você vai falar SAP, certo... Sabe, assim, essa questão das pessoas valorizarem, eu comentei com vocês também que eu fui para a Escócia e tal, para fazer um tempo aí para melhorar um pouco o meu inglês. E o que eles falavam lá, assim, que é muito legal. Eles disseram, poxa, você saiu do teu país, da tua zona de conforto, para vir aqui aprender. Então você está muito na frente de nós, porque nós estamos na zona de conforto, que nós falamos inglês e podemos ir para qualquer lugar do mundo. Para eles é muito cômodo, só que você não, eles valorizavam muito, então, sabe, de pessoal de te ajudar, de você, não, você está falando aqui, tá errado, mas aqui é o certo, no intuito de te ajudar, não de te deixar constrangido. Então, eu digo, e no final tu cria amigos com isso, né? Então, exato. por exemplo, eu tenho era uma parceira nossa da Colômbia, se mudou agora para a Austrália, tá num agente da Austrália, e ela veio pro Brasil, ela tem uma playlist de músicas brasileiras, ela fala português muito melhor que muita gente aqui, então ela se esforça também porque ela se encantou pelo povo brasileiro, com a forma que ela foi tratada, com a forma que a gente se esforçou para fazer ela se sentir bem. Então, a retribuição dela era tentar falar contigo em português também, criar um cantinho do Brasil dentro da empresa dela na Colômbia. E não tem como não esquecer uma pessoa assim, né? Não. Não tem como. A pessoa se esforçou pra aprender português. Cara, chinês que fala português eu acho uma loucura. É incrível. É né? incrível. A gente tem brasileiro que também não fala português direito. Exato. Grande maioria. Eu trabalhei numa multinacional singapuriana e teve alguns ali que se esforçaram e aprenderam português em 6 meses. Que eu não precisava mais falar inglês com os caras. Então, mas era sabe incrível. Mas eu vejo eu tinha que tomar uma chimarrão e falava bate pra gente. Cara. Era muito esse é outro nível. Cara, ele tomava chimarrão e falava, mas bate, roubaram meu cavalo. Cara, quanto ri, cara. Quanto ri. Mas eu sei a Duda vai ouvir esse podcast e ela vai lembrar dele. Cara. Mas eu sei que também morar ou fazer um intercâmbio faz diferença pra ter esse... Pra quebrar, né? Tem uma barreirinha ali, né? Que aí quebra. Porque mas assim, no trabalho de vocês é mais fácil quebrar, né? Que tanta comunicação. No dia a dia, você vai se obrigar. Eu sei lá, eu falo inglês desde que eu sou adolescente. Eu me envolvo com inglês. Com espanhol, não. Mas, por exemplo, nessa intermodal desse ano, eu tive tantas reuniões em espanhol que eu comecei a falar com chineses, indianos, em espanhol ao invés de falar inglês. Então, pra mim, já... É engraçado isso, né? Um idioma que não é o meu forte tão grande hoje, que eu me esforço pra falar, né? Que eu estou em desenvolvimento, mas chega um momento que de tanto utilizar, aquilo não sai da tua cabeça e aquilo facilita muito pra ti. Eu notei isso também no Intermodal, fazendo isso... Fugindo um pouco do assunto comparado com o ano passado. Nós também tava na Intermodal, cara, o que veio de gente da América Latina falar com nós não foi brincadeira. Até nós tava falando lá em espanhol, cara. Esse veio ano muito mais que ano passado. Gente fora, né? Eu notei que eu argentino, acho principalmente. Colombiano, incrível. Mexicano. Eu achei bem incrível o Intermodal desse ano. Achei bem boa, assim. Boas oportunidades. Nossa, tá louco. Eu no primeiro dia eu já tava sem voz. Já. Sim, eu fui falar contigo, tu... o que? Eu falei, tá, deixa quieto, então a gente conversa. Aí o outro não aconteceu, a gente não se encontrou mais. Não deu tempo. Né? Foi uma loucura mas mesmo. Foi uma loucura. É que tu veio de Singapura e foi direto pra Intermodal. Eu cheguei Meu Deus. de Singapura na sexta-feira à noite e fui pra São Paulo na terça-feira. Só que eu cheguei de Singapura com gripe, assim, muito gripada. Eu passei o final inteiro de semana de cama. E como é que tu lidou com o jet lag, assim, tipo... É bem complicado, foi bem complicado, assim, ficava cansada, muito cansada, só que, cara, tinha que fazer, só que nós estávamos em 3 pessoas, as colegas, às vezes dava 2, 3 horas da manhã, a gente acordado, os meninos iam pra academia, aí eu começava a responder um e-mail, alguma coisa ali, é difícil, só que é pouco tempo para você conseguir se adaptar, né, porque nós ficamos só bem ali... Uma semana, dias, mais ou menos. Chegamos 2 dias antes de começar a conferência e saímos um dia depois. Então, o teu corpo nem tem tempo de se acostumar.
com aquilo, e assim, lá é muito quente, e é um calor úmido, é diferente do nosso calor aqui, sabe? Então mas é incrível. Nossa, Singapura é sensacional. Eu amei a oportunidade de ir, sabe? Foi a minha primeira participação numa conferência. Já participei de Lognet, mas tinha participado online, nunca tinha ido num presencial. E, assim, é incrível. E o que fazem? Vocês fazem lá? É networking mesmo? Literalmente. Assim, a dinâmica eles abrem uma agenda e você vê com quem que você quer conversar, né? Você tem como fazer uma pré-agenda de todos os dias. Você abre a tua agenda e convida outros, como outros agentes podem te convidar. E lá você chega, é um espaço gigantesco, com várias mesas e com número. Aí você recebe a tua programação do dia. Às 9h30 da manhã, amanhã eu vou falar com o Jonas na mesa 500. Aí a gente chega lá no horário combinado, procura a mesa 500, tem uma cadeira ali, uma cadeira aqui, a gente senta e conversa, meia hora. Quando dá 25 minutos, tem um sinalzinho que faltam 5 minutos para acabar. E você tem tempo daí de sair. Olha, próxima reunião eu vou falar tal, na mesa tal. Dá quantas por dia? Uma dica que eu acho importante. Por exemplo, no meu caso, eu não quero falar com chineses na maioria das vezes. Então eu bloqueio toda a minha agenda e eu desbloqueio minha agenda de acordo com as nossas necessidades, do que a gente acredita que é mais viável dentro da estratégia da empresa. Porque são muitos. Então, se tu deixa a tua agenda desbloqueada, eles ocupam todos os teus horários para tu falar só com indiano e chinês. Então, tu bloqueia a tua agenda, tu estuda o mercado que tu quer, que é importante para ti. A estratégia. E aí tu foca nos agentes daqueles mercados. Né? No nosso caso, a gente estava agora na República Dominicana, começo de maio. No nosso caso foi um pouquinho diferente da WCA, foram encontros de 20 minutos, então tu faz manhã e tarde, mais curto. Nossa. A gente fazia encontros de 20 minutos, como a gente era patrocinador do evento, a gente tinha uma mesa fixa. Então a gente teve essa facilidade de não precisar ficar se movimentando em meio a 290 agentes. Então a gente ficava sentado, as pessoas vinham até a nossa mesa na reunião e eu acho que acaba que é muito mais um momento para você definir com quem tu quer tentar um approach mais próximo durante a semana que tu tá ali na conferência. Porque 20 minutos é muito pouco para tu se vender ou para tu... É mais mostrar tua cara ali. Exato. Que tu faz uma pré-seleção, vamos colocar assim, de qual agente faz sentido. Porque, se o sentido para tua empresa é a América Latina... beleza, eu vou falar com 2, 3 da Colômbia, por exemplo. Qual da Colômbia eu tenho que me aprofundar um pouco mais, por exemplo, entende? Então, é um tempo muito curto para tu se vender, mas também pro cara tentar vender a empresa dele para ti. E o pós, né, é tão importante quanto, que é tu tá socializando com as pessoas em jantares, em bares, em coisas assim. E não perder esse contato, né? Voltar da feira. Eu, na minha questão do WCA agora, eu estava na Europa, então eu aproveitei o fuso que abriu lá antes a agenda, eu já bloqueei, eu já tinha estudado os agentes que eu queria falar, já mandei todos os meus invites, ali eu fiquei só esperando com 2 horários em aberto para otimizar a minha agenda o máximo que fosse possível. São quantas conversas dessas por dia? Assim, olha, depende da hora que começa. São cerca de 10 conversas por dia, e no WCA tinham cerca de 3.000 atendentes esse ano. Então era um salão gigantesco com cerca de 3.000 pessoas. É uma barulheira desgraçada, então, né? Mas assim, a dinâmica é muito interessante. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu participei, eu achei a dinâmica muito legal. Nossa, isso deve ser muito desgastante, né? É cansativo. Cansativo, mas assim, depois é aquele cansaço gostoso, né? Exato. Eu não diria que é cansativo só pela reunião. É cansativo porque não é só a reunião, né? Então, tu acorda 8 da manhã, tua reunião começa às 9, tá bom, começa às 9. Mas assim, tu vai até 4, 5, 6 da manhã com o pessoal. E no outro dia tu tem que estar acordado de novo às 8 para tu estar presente na reunião às 9. Porque... Vai virado praticamente. Basicamente. E é o mental, né? Tu cansa a cabeça, porque tu fica ali trabalhando, e tu fala com o cara e tu, como é um espaço curto de tempo que você precisa aproveitar ao máximo que for possível. E manter esse contato depois, manter... E a gente não tá falando português, né? Exato, aí você não tá falando teu idioma, então além de tudo você tem que pensar, né, entrar naquele clima de não estou falando só inglês aqui o tempo todo. É um momento de venda de vocês, né? Exato. Vocês têm que atrair esse outro agente que vocês estão interessados. E dá muito trabalho no pós também, né? Porque aí
Tem Sim, aí tem que anotar tudo. Anotar, mas eu continuar digo a até mesmo relação. quando volta pro escritório, porque aí tu tem Sim. que fazer os relatórios, tem que mandar um e-mail, tem Tua que caixa de e-mail não parou durante Não. aquela semana. É, Eu isso tô que é- recebendo agradecimento da WC até hoje, no meu e-mail de agente que foi para alguma outra conferência e tá voltando pro escritório agora. Tem lá um caderninho cheio, grampeado todos os cartões e não adianta você ir até lá e você não Exato. manter aqui, né? Então, Eu voltei agora da República Dominicana com 1.300 e-mails na minha caixa de e-mail. Então, tu tem todo um pós que tu tem que fazer também, né? Tem que entender o que tu precisa de entrar dentro das mensagens para tu trabalhar que as pessoas não fizeram ou que estão esperando o teu ok ou uma ação tua, né? Então, Mas sabe o que tu faz? Aí tu faz uma pastinha chamada e-mails que enquanto eu estive fora. Joga tudo lá Nossa, dentro. ali. Porque Não tem assim, tudo como. que você precisar participar, vão ter que procurar de novo. Vamos dar um N-News. É, N-News, Reminder. kindly Aí, reminder. Kindly Reminder. Esse é bom. Ou vão te É. ligar. Kindly reminder. Pronto. E é cansativo também, Jonas, porque, por exemplo, nesse momento tu tá reunindo com um alemão. Aí daqui a pouco tu vai pro indiano. Agora Isso é tá no doido, turco. Então tu tem que também ter aquele jeito de, pô, Vai se ele moldando, gosta de né? ser tratado assim, esse aqui é assim, entendeu? Daqui a pouco tu tá com um malaio, entendeu? Então, assim, são coisas. E aí do nada tu tá com colombiano, com mexicano, aí tu sabe Vem que é um mais português, acalorado. E aí você começa, volta a falar o português e daqui a pouco você já vai para um outro. E que- mentalmente isso é um exercício, Uhum. entendeu? Então tu vai. não é tão simples legal pra caramba, quanto as pessoas acham. É. Né? É que o pessoal tem aquela, não, tá indo viajar, tá indo só se divertir e tal. Realmente, muito bacana, que eu digo, pra mim, pelo menos falando da minha experiência pessoal, eu gosto muito de viajar, adoro viajar, sempre que eu posso eu viajo, mas talvez Singapura não seria um destino que eu, com minha grana, iria, porque é um destino muito caro. Foi tudo longe, muito caro. né? É 25 tá? horas de viagem, né? É muito, exato. Pelo menos. São 14 horas aqui, a gente fez voo via Doha e de Aham. Doha mais 8 horas, fora o tempo de aeroporto. Uhum. Então, e é uma viagem cara, lá as coisas são caras. Então, assim, foi lógico uma oportunidade para mim de conhecer um país que eu nunca tinha ido, que um pouco provável que eu iria. Mas, assim, tem todo esse lugar. A gente não foi de férias, a gente foi para trabalhar. Isso aí. E aqui a gente está monitorando, a gente monitora em reunião todo mês os resultados de lá, porque foi um investimento. Nós mandamos 3, fomos em 3. Então, um custo de 3 pessoas, a gente E monitora não é um aqui. custo barato, tá? É. Então, por exemplo, o WCA, pra tu ficar uma semana, tu vai gastar ali em média pelo menos $3.000 por pessoa de estadia. Bah! Então, Só para participar, Só de estadia. se eu não me engano, só para participar era $1.300, $1.500 Por só para pessoa. você ser um atendente. Entendente. A NEC foi um evento. dos patrocinadores. É. Então aí tem mais essa parte. Então tem o envio de. Nós também enviamos 3. Né? Foi o Evandro, o Bruno e o Felipe Favoreto, que é o nosso gerente, né, de TLD. Aham. E aí também fomos um dos patrocinadores. Então, e ainda tem o custo da inscrição, porque tu é Sim. patrocinador, mas a inscrição é igual. paga igual. Entendeu? O guardanapo que tá na mesa é um patrocinador, É assim, é pago. teu é pago. É que nem feira, cobram tudo. É. Exato. Tu pegou um stand na feira, sei lá, tu paga $8.000 pra tu ter um stand lá, mais dos $8.000 tu ainda paga todos os teus attendees que estão lá dentro contigo participando da Tem feira. espaço pra stand também lá? Tem Tem. espaço. Não é um stand tão grande, né? É um stand pequeno. Não é como os stands que tu vê Da dentro da Intermodal. É. Uma coisa bem mais O sucinta. espaço maior são para as mesas, mesmo para as reuniões, mas tem alguns stands. E talvez o stand da Intermodal seja até mais caro do que o da WC, Não sabia? duvido. Não, eu... Não duvido. o stand Feira- em si, se tu fecha um stand em si, sim. Se tu entra, às vezes, como uma parceria com empresas, talvez não. Por exemplo, a gente participa do stand na Intermodal junto com um dos networks que a gente faz parte. Ah, sim, eu lembro. Então, Vocês lá. Aham. Fica um pouco mais em conta, tu não tem que desembolsar toda Perfeito. a grana de um stand, mas eu acho, na minha experiência, acaba ficando... É porque eu acredito que o da WC esse ano foi $8.000, pelo que eu me lembro. Se eu não me engano, era isso. Então acaba ficando mais ou menos elas por elas. Tanto na Intermodal pra tu dividir com alguém, quanto... Claro, Mas- quanto mais gente tu divide, menor o teu custo. É mesmo E teu espaço. Também. Né? Mas se paga, tá, Exato. Jonas? Mas se paga. Demora um pouquinho, mas é um investimento que Se paga. Uhum. se paga. Entendeu? paga, assim, fazendo esse trabalho bem feito Isso. quando volta. A isso gente, paga, por né? exemplo, a gente voltou agora da República Dominicana, a gente basicamente já pagou a viagem. Então a gente voltou dia... Só dos negócios, Só de negócios que geram gerais. isso aí. Exato. Legal, legal. Então a gente foi dia 8, a gente fechou muita carga para América Central aqui.
Então, com o profit que a gente recebe do agente pela parceria, com o ajuste de local que a gente faz de venda para o exportador aqui, a gente recupera esse dinheiro. Não é claro, como eles disseram, é um investimento caro, não é uma coisa barata. Mas tem uma certa pressão em vocês de fazer bons negócios, né? Não Isso dá pra aí. voltar de mão vazia, né? Exato. Não é uma brincadeira, né? Ah, vou lá colocar, não. É que assim, me parece mais eficiente de mensurar um resultado do que, por exemplo, uma feira. Uma genérica, tipo assim, não tô falando mal da Intermodal, tá, gente? Mas tipo assim, a Intermodal a gente vê que ela funciona de uma forma mais até pra institucional, Sim. né? Reforçar relacionamento. Reforçar a Mas marca, assim, né? vocês nessas feiras... Não, esse é focado em Não é business. feira, é um... É. Dá pra chamar de feira? Tipo uma WC da vida? Não, né? Não, eu acho que É um... a galera chama mais de conferência. Uma conferência. Mas aqui parece que assim... A ideia já tá lá pra fechar Sim, negócio, exato. né? Já Mas vai estar assim, ali no ano é mais rápido, né? Até porque tu já marca com quem tu Isso. quer conversar. Então ali já é uma objetivo. dinâmica totalmente diferente. Uma feira mesmo Mas na tu não sabe quem Intermodal- vai aparecer, além de quem você já marcar pra ir lá te visitar. Jonas, mas eu gostei bastante da Intermodal esse ano, né? Pela dinâmica que foi. A gente também nós montamos uma agenda, então isso ajudou a otimizar bastante. Aham. E a gente já teve bons frutos também da Intermodal. Sim, veio muita Tá. gente de fora esse ano na Ah, é? Intermodal. A gente teve bons Nós recebemos frutos, assim. muita- Eu vi muitos gente. lugares com mesinhas pra gentes, né? O próprio WCA colocou um stand dentro da Intermodal e aí eles dispunham de espaços para os parceiros da Isso foi legal. Network ficarem por lá, né? E Então a veio muita gente. E por exemplo, hoje a gente fala WCI, mas existem outras também, né? Então, a gente tem, por exemplo, participamos também de CGLI, né? Que também é uma outra rede, um pouco menor, né? Mas também é uma Tem seu rede valor. importante, exatamente. Uhum. Né? São nichos E diferentes. São nichos diferentes. Nichos diferentes. Tá. Pelo que eu entendi, então, pra gostar de trabalhar com TLD, tem que gostar de falar com pessoas. Lidar tem, com pessoas. Tem que gostar de viajar. Vai ter que viajar. Sim. Tem que gostar de... Beber. Porque Beber tem também. que beber. De comer Porque, king assim, crab. Os Beber. gringos, eles vêm pra cá, eles querem tomar Isso aí. caipirinha, eles querem tomar tequila, eles querem uísque, eles querem tudo. E tu é o guest deles aqui no Brasil, né? Então tu tá recepcionando e não tem como tu não fazer. Tem que aceitar que vai ter Sim. uma vida profissional mais flexível também, né? Não vai ser das 8 da manhã às 6 da tarde. todo dia. Não. Não. Isso... Não, porque... Não, que isso socialmente pesa, né? Tipo assim, Sim. você tem marido, esposa, tu tem filhos, né? Sim. Isso pesa, né, cara? A gente tem que falar isso também pra turma, porque Sim. não... Assim, você É. tem que estar disponível. É. Eu acho assim, e o estar disponível é em vários aspectos. É o disponível de aprender uma nova cultura, de entender que a pessoa que está ali do teu lado está fazendo o mesmo negócio que você, Aham. mas o país dela é diferente. Por mais que os dois lados tentem se conter, tem umas coisas que escapam ainda, né? Da Sim, cultura então, de cada país. não É tem uma como. disponibilidade total, assim, desde o viajar, do entender o outro, do se comprometer muito com o que você está fazendo, porque eu acho que a gente tem que ter muito comprometimento no que a gente faz. É uma confiança muito grande que a empresa deposita na gente de colocar nesse Muito. cargo. Então, assim, eu preciso me comprometer, eu preciso dar resultado, não é uma brincadeira, como ele mencionou. Então, se essa disponibilidade, então tem que ter, poxa, eu preciso abrir minha cabeça e aprender um outro idioma. Poxa, já falo inglês, eu vou aprender o espanhol, vou mandarim, sei lá, o alemão, alguma coisa. A gente tem que estar em constante aprendizado. Sim. Tem que ter uma acho. inteligência boa pra aprender idiomas, né? Porque não tem jeito, né? E o Não tem constante aprendizado. Eu vejo assim, o agente, como qualquer cliente, ele gosta de fazer negócios com quem ele sente segurança. Ah, sim. Sabe, assim, ele tem que entender que, poxa, eu vou falar lá com o Jonas, porque o Jonas sabe do que ele está falando, ele entende daquele mercado, ele entende daquele nicho. Então você tem que entender como é que as coisas funcionam. Não é simplesmente chegar lá, não, tô aqui vendendo a Fast, sou legal, a gente é Great Place to Work lá no Brasil. Sou o não. melhor agente do Brasil, eu tenho exato. 70 mil funcionários, não é Ele assim. não, ele quer saber Não é igual a que você China. sabe do negócio, ele quer ter Eu confiança. achei legal até que o que a Nayara puxou, que é a confiança. Porque a empresa, o que acontece? Quando tu vai vender a empresa, tu tem que saber de números. E a empresa confia muito em você, é uma posição de extrema confiança. Ter acesso à informação sensível. Claro. Exatamente. Então tu tem informação de tudo, de todos os tipos de números, tudo. Entendeu? Então, assim, é uma confiança muito grande que a empresa deposita em você. Entendeu? De manter aquilo contigo, né? E assim, as decisões estratégicas, né? É muito sensível. Entendeu? Então,
Não é também tão fácil, né? Chegar numa empresa assim, você TLD. Não, existem também alguns degraus. Um background que tu tem que ter pra tu chegar, né? Dificilmente vai ser o primeiro emprego de alguém, então. Dificilmente. A não ser que ele entre como um estágio de TLD, porque ele já tem uma dominância de algum idioma específico. Se ele entrar de estágio, talvez. Eu já tive algumas experiências. Eu não lembro de ter visto estágio pra TLD. Mas eu já tive experiência de contratar uma pessoa justamente assim, não, só fala o segundo idioma, né? Falava inglês, porque fez intercâmbio e tal. E eu realmente, no momento da contratação, eu tinha ficado um pouco com o pé atrás, justamente por isso, assim, não basta só a pessoa falar inglês, ela precisa saber o que ela tá falando. Então não adianta só eu colocar lá o Jonas, que acabou de voltar dos Estados Unidos, fez intercâmbio super legal, tá com o inglês na ponta da língua. O que ele entende do que a gente faz? Se o agente perguntar para ele, fizer qualquer pergunta um pouco mais técnica, o Jonas vai saber responder só porque ele fala inglês? O inglês técnico de comércio exterior é outra coisa para aprender. Não só técnico, né? Mas de tudo, né? Tu tem que entender da parte de finanças para tu responder, tu tem que entender da parte operativa, tu tem que entender de tudo que se passa dentro da tua empresa. Claro. Né? Porque eles vão te pedir... acaba sendo um cliente teu. Da mesma forma que teu cliente no Brasil aqui olha para um agente de carga e fala, olha, eu preciso de crédito para eu pagar isso, o agente também vai te pedir crédito. Então, tu tem que fazer uma análise disso também, entende? Se faz sentido para tua empresa, se não faz, né? Qual que é a política de crédito da tua empresa, né? Com base no que tu vai decidir se tu vai dar ou não dar para eles. Então... É um trabalho feito muito pelos donos da empresa, eu entendo também, né? Porque sim. não é só cuidar dos clientes grandes da empresa, tem que também porque a imagem, né? É diretamente mais do que, né, no Brasil, é a imagem da tua empresa, a reputação, né? Até para conseguir, às vezes, um agente de carga estratégico, às vezes o dono indo lá passa uma credibilidade maior. Né? Sim, é totalmente diferente. Né? Chegou até aqui com a gente, então lembra de curtir, comenta, compartilha. Ficou com alguma dúvida? Tem um espaço para comentar no YouTube, tem um espaço para comentar no Spotify, ou dá para também ir lá nas publicações do podcast. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, isso também ajuda bastante. E muito obrigado a todos vocês. Trabalhos encerrados e até a próxima. Agradece. Tchau. Valeu. Gente.